Brasília é mesmo um ovo, um programa musical que quer conhecer quem faz música no DF. No formato de ciranda, quadrilha, mesa de boteco ou batalha, buscamos conexões entre artistas da cidade. Ouvimos músicas e histórias, desenrolando e enrolando um novelo de contatos entre músicos e agitadores que atuam em Brasília. A mãe conhece a minha, Brasília é mesmo um ovo. Bom dia, boa tarde, boa noite, amados ouvintes da Rádio Cultura. Está começando o programa Brasília é mesmo um ovo, gravado nos estúdios Beto Capi. Nossa convidada de hoje é a baixista Paula Zimbres. Eu sou Eric Moraes e apresento o programa ao lado da trompetista Clarice Martins. Olá, ouvintes da Rádio Cultura, é Clarice Martins aqui. Hoje a nossa convidada é Paula Zimbres. A Paula é baixista, cantora, compositora, pesquisadora e professora. Inclusive já foi professora aqui do nosso apresentador Eric, não é mesmo? Paula, por favor, dá os seus olás. Olá, gente. Um prazer estar aqui na Rádio Cultura com vocês. Obrigada pelo convite, Eric, Clarice. Obrigada a todo mundo aí. Então, vamos com a primeira música da Paula de hoje, Gato Negro.
saudade ver casais dançando nas suas janelas. Música, luar, os vizinhos a espiar. Tenho saudade, eu só conheço história, Brasília encantada. Hoje a cidade é triste, proibiram ser feliz. Capa de jornal tem gente que morre de silêncio e de solidão. Morte a toda canção, poesia pelo chão. Som já não amolece o concreto de Brasília, fria construção. Chora, mas chora baixinho, que a polícia pode aparecer pra fechar a nossa casa, multar cada nota, lacrar nossa alma. Morte a toda canção, poesia pelo chão. Som já não amolece o concreto de Brasília, fria construção. Tempo cinza vem do chão, vento leva o coração. Vento cinza vem do chão, tempo enterra o coração. Muito bem. Ouvimos primeiro Gato Negro, composição da nossa convidada de hoje, a baixista Paula Zimbres, que também tocou baixo na segunda música que ouvimos, Saudades de Brasília, de Nayara Lira. Paula, em seu primeiro disco autoral, Água Forte, de 2012, você teve a participação de Felipe Viegas no piano, Célio Maciel na bateria e Léo Barbosa na percussão, e teve ainda a produção do pianista André Memari. Isso. Como que se montou essa formação? Vocês já trabalhavam juntos antes? Sim, pois é, na verdade, na época a gente tocava, essa era basicamente a banda da Ellen Oléria, né, que a gente tocava na época. Então tava o Viegas no piano, o Célio, a gente tava tocando sempre junto, e o Léo Barbosa tinha entrado há menos tempo, assim, também, mas aí eu chamei ele pra contribuir com os timbres mais da percussão e tudo mais. E então a gente tava sempre tocando junto nessa época. E aí o André Memari foi meio convite o Adalberto Rabelo estava produzindo, fazendo a produção executiva do disco, né? E ele achou que era importante fazer contato com pessoas de fora também, e acabou chamando o André Memari. Eu não teria tido coragem eu mesma, mas ele chamou e o André super topou, gostou do material. Ele é de São Paulo, né? Ele é de São Paulo, é. E aí ele veio pra cá pra gente gravar, assim. Então, depois eu fui pra lá pra gente fazer a mixagem no estúdio do Ricardo Mosca, que é do baterista do Pau Brasil e tudo mais. Ele tem um estúdio específico de mixagem. Então o André sugeriu a gente ir pra lá pra fazer a mixagem. Aí então rolou meio essa ponte, né? O André veio pra cá pra gente gravar e a gente foi pra lá pra mixar. E foi isso. Então formou esse time aí. Muito legal. E a gente ouviu a Nayara cantando, né, no disco dela, Retalhos. A gente queria saber como foi a sua participação nesse disco. E se tem alguma experiência marcante em discos de outros artistas. Tem, enfim. A Nayara também, ela
esse disco tá bem num circuito, assim, que a gente tá muito próximo até hoje, né? Assim, então, quem produziu o disco da Nayara foi o Cairo Vitor, que toca violão comigo sempre, no meu trabalho autoral ele tá, já faz muito tempo. E a própria Nayara fez produção executiva para mim do lançamento do disco Moinho, então, né, o nome do programa é bem adequado, porque a gente várias funções diferentes nos trabalhos uns dos outros, assim. Então, como o Cairo estava produzindo esse disco, aí no caso dessa música específica, acho que foi a Tanise que fez os arranjos, né? Tem muitas flautas, muitas vozes diferentes e tal. Então foi um arranjo da Tanise, e aí eles me chamaram para gravar essa música e mais, eu acho que umas 2 ou 3 do disco, eu não lembro bem. E o Renato Galvão também tá na bateria, né? Que também tocou muito tempo no meu trabalho autoral. Agora ele tá em São Paulo, né? Não tá mais. Mas tocou muito tempo junto. E a Nayara, ela estava... nessa época, ela era mais auto-identificada como cantora, né? Então, ela fazia muitos shows e tudo mais. Hoje, eu acho que ela está um pouco afastada disso. Ela está mais como atriz, né? E com um trabalho de militância mesmo, né? Antirracista. Não sei se vocês já viram, ela tem um programa Branquices da Semana no Instagram, um quadro daqueles... Dá uma olhada nisso, que ela está muito focada nisso. Agora, ela fez um mestrado sobre... teatralidades negras, e aí ela tá muito focada nisso, dessa militância antirracista, assim. E tá trabalhando como atriz também e tudo mais, e como produtora executiva, ela tem uma empresa. Bem massa. Então ela tá em várias frentes diferentes aí. E é isso, a gente vai se encontrando nos trabalhos. Nos trabalhos com funções várias. E a gente notou também que você tem uma série de trabalhos com formações quase que exclusivamente de mulheres, né? Mulheres instrumentistas. Isso, principalmente, mais recentemente, assim, depois da pandemia, a gente acabou formando uns grupos muito, muito próximos, assim. Tem o Ela por Elas, né? Isso, Elis por Elas, o Her Jazz, entre alguns outros. Queria saber como surgiu essas formações mesmo. Em parte, uma coisa... É um pouco de militância, sim, mas é muito também de afinidades, né? As pessoas desses grupos todos a gente está convivendo e trocando e trabalhando em projetos diferentes há muitos anos, desde que eu estava na UNB, assim, então tem pelo menos 15 anos assim, que eu estou tocando com a Miriam Marques, com a Yara, na escola de música também, em vários projetos diferentes. A Marlene, um pouco mais recente, a gente chamou ela para o Her Jazz, assim, eu já tinha tocado com ela meio que esporadicamente antes, agora que a gente está tocando com mais frequência, por causa do Her Jazz. Tem a Luciana, a Tanise, né, como a gente falou, que está em todos os projetos de Brasília, ela está. No samba, no choro também. Pois é. E a Larissa Humaitá, então são principalmente essas pessoas, né? A Larissa Humaitá, as melhor pandeirista do Brasil, assim, tipo, sem exagero mesmo, ela é impressionante. E então tem esses trabalhos que você falou, o Ela por Elas e o Elis por Elas. O Elis por Elas é uma derivação do Ela por Elas, né? Ele surgiu, foi a Lídia Pessoa, que é uma produtora, ela produzia aquele Porão do Jazz, e ela quis fazer um evento especial de 8 de março, em 2019, e ela teve essa ideia de montar um grupo de mulheres para homenagear ela, Fitzgerald. Aí a gente foi super legal, lá na Cervejaria Criolina. E aí um pessoal do Clube da Bossa foi nesse show, e aí convidou a gente para fazer uma coisa diferente, fazer essa homenagem a Elis. Aí virou Elis por Elas, né? Mudou a cara, assim. E a gente acabou repetindo mais vezes o Elis por Elas, porque, sei lá, porque pega mais, né? Talvez. É mais querido das pessoas. Né? E é isso, e aí o grupo tá rolando ainda, a gente fazendo as coisas. E tem o Her Jazz que a gente faz. O Her Jazz surgiu meio a convite do Pinella, da Flávia do Pinella, que tem a terça jazz lá, e ela faz muito questão que tenha mulheres sempre e tudo mais. Então ela chamou a Miriam para organizar isso, e ela chamou a gente e virou um grupo fechado, assim, que é um quarteto, mas que ao mesmo tempo tá sempre convidando outras mulheres para fazer. Então esse próximo março vai ser o 3º março que a gente faz um mês inteiro de Her Jazz Convida, né? Então, a cada terça-feira a gente convida uma mulher diferente para tocar com a gente. Então, esse é um projeto que surgiu no Pinella e está se desenvolvendo. E tem esse outro projeto que eu estava falando agora há pouco, né? Que a gente formou esse quarteto para gravar o disco da Yara Gomes, recentemente. Então, é um quarteto que sou eu, a Yara no piano, a Tanise na flauta e a Larissa Humaitá na percussão. E aí a gente está fazendo as composições da Yara
com essa formação, assim. Mas é muito por afinidade mesmo, porque a gente está há muito tempo fazendo as coisas juntos e a gente se comunica muito bem, a gente se sente muito confortável junto umas das outras. Então tem vários motivos assim para estar nesses grupos. E agora uma pergunta sobre o ambiente acadêmico, né? Queria que você contasse parcerias que surgiram para você a partir da UNB ou da escola de música, enfim, galera com quem você estudou e que está aí junto com você até hoje, de repente. Deixa eu focalizar, assim, mas são muitas pessoas, com certeza, assim. Mas foi assim, a maioria das pessoas eu acho que entra na escola de música primeiro e vai para a UNB depois, né? Eu fiz um caminho meio ao contrário, eu entrei primeiro na UNB e depois, 2 anos depois, só que eu entrei na escola de música, que fui estudar com o Oswaldo. Aí eu fiz um curso de verão com o Oswaldo e aí acabei entrando para fazer o curso técnico mesmo lá. E muita gente estava nas duas, né? Então a gente... pessoas, sei lá, tô lembrando agora do Rodrigo Bezerra, a própria Miriam Marques. A gente, enfim, fazia prática de conjunto na escola de música e fazia disciplinas teóricas na UNB juntos. E Big Band, enfim, eu acho que a maioria das pessoas, assim, que a gente se cruzou em algum sentido por causa de um dos dois ou dos dois, né, da UNB ou da escola de música. Mais curioso, eu achava que você tinha vindo antes da escola de música. Pois é o mais comum, assim, é um caminho mais comum. Mas quando você foi para a UNB, você então só tinha estudado com professor particular informalmente? Antes disso eu só tinha estudado informalmente. Eu tinha feito aula de baixo com o Nelsinho Rios, que está nos Estados Unidos agora, faz tempo já. E aí eu fiz aula de piano. Quando eu fui para a UNB, eu queria fazer composição, né? Eu fiz, de fato, composição. E a prova tinha que ser... Eu era preferencialmente no piano, né? Então eu passei um tempo fazendo aula de piano para poder fazer o vestibular da UNB. E aí eu fiz aula com a Ingrid Madsen, que era professora da escola de música também, só que do erudito. E aí acabou sendo assim. Eu entrei primeiro na UNB e depois que eu fui... Depois ingressou no técnico e levou os dois meio que em paralelo. Fui fazendo em paralelo as duas coisas. E aí, como eu já estava na UNB, eu não fiz teóricas na escola de música, né? Eu só fiz as práticas, o instrumento e prática de conjunto, Big Band, etc. Legal. Então vamos ouvir mais um pouquinho de música, pessoal. Na Ribeira deste Rio. Na ribeira desse rio, ou na ribeira daquele, passo meus dias a fio. Nada me impede, me impele, me dá calor ou dá frio. Vou vendo o que o rio faz quando o rio não faz nada. Vejo os rastros que ele traz numa sequência arrastada do que ficou para trás. Vou vendo e vou meditando, não bem no rio que passa, mas só no que estou pensando, porque o bem dele é que faça eu não ver que vai passando. Vou na ribeira do rio que está aqui ou ali, e do seu curso me fio, porque se o vi ou não vi, ele passa e eu confio. Ele passa e eu confio.
naquele. Passo meus dias a fio, nada me impede, me impele, me dá calor ou dá frio. Vou vendo o que o rio faz quando o rio não faz nada. Vejo os rastros que ele traz numa sequência arrastada do que ficou para trás. Vou vendo e vou meditando, não bem no rio que passa, mas só no que estou pensando, porque o bem dele é que faça eu não ver que vai passando. Vou na ribeira do rio que está aqui ou ali, e do seu curso me fio, porque se o vi ou não vi, ele passa e eu confio. Ele passa e eu confio. Nós ouvimos primeiro Na Ribeira deste Rio, poema de Fernando Pessoa, musicado por Dori Caymmi, numa versão em baixo e voz, arranjada, executada e cantada pela nossa convidada de hoje, a baixista Paula Zimbres. E ouvimos também Zinga, de Sérgio Boré e Tambores Urbanos, do disco Eita Braço Bom Viu, também com o baixo de Paula Zimbres. Paula, apesar do seu EP Baixo e Voz, que foi lançado por ocasião da pandemia, ter sido praticamente um projeto solo, quem mais te ajudou a conceber esse trabalho? Bom, ele foi basicamente solo mesmo. Foi, como você falou, resultado da pandemia, né? Aquela coisa de estar em casa e não poder sair para tocar, não poder fazer as coisas. E, ao mesmo tempo, tinha muito convite para fazer live, né? Então, os festivais de live no Instagram e tudo mais, que foi um aprendizado, como é que fazer aquilo. E a solução que eu achei foi fazer esses arranjos, né? De baixo e voz, que eu já tinha começado, tinha um ou outro, assim, que eu já tinha feito. Mas aí eu fiz essas lives basicamente de baixo e voz. Aí algumas coisas as pessoas gostavam e tudo mais. Eu falei, tem que registrar, né, isso aqui pra ter isso desse momento. Então eu gravei em casa mesmo, assim, com
plaquinha de som, microfone, peguei emprestado um microfone melhorzinho do Ricardo Nakamura, melhorzinho não, microfone bonzão do Ricardo Nakamura, e gravei em casa e depois eu mandei pro Dudu Maia para ele mixar, para fazer a mixagem, né? E aí essa música tem um solo da Tanise, né, também, a gente tava falando da Tanise em todos os projetos. Inclusive nesse. Inclusive nesse, aí eu chamei ela para fazer esse solo aí, e foi também por um motivo, teve em dezembro de 2020, ainda auge da pandemia, né, mas as pessoas tentando fazer algumas coisas, teve uma peça de teatro no CCBB que chamava Poema Bar, que era o Alexandre Borges, e ele recitava poemas de Fernando Pessoa, e tinha um pianista português, enfim, e eles tinham esse hábito de todo lugar que passava chamar alguém para fazer uma participação musical, assim, né? E aí me chamaram, e eu fiz essa música, porque por causa ele estava recitando Fernando Pessoa, e eu tinha essa música no meu repertório, que é um poema, né, do Alberto Caeiro, heterônimo do Fernando Pessoa. Então eu fiz essa música, e eles tinham chamado também a Tanise, foi a outra participação nessa mesma peça, né? Ela fez uma música dela, e a gente fez um outro duo, que era outra música, inclusive, uma música do Egberto. Mas aí, como eu estava gravando essa, eu chamei ela para, já que a gente já estava fazendo isso junto, né? Aí eu pedi para ela fazer esse solo. Ela gravou também na casa dela, mandou, e a gente juntou as coisas aí. E foi isso. E, Paula, você tem também trabalhos com o Sérgio Boré e o grupo Tambores Urbanos. Sim. Como é que entrou essa galera na sua vida? Então, isso aí já faz um bom tempo, faz uns 10 anos, né? Acho que foi 2013. Não, foi 2012, o primeiro show que a gente fez junto, que foi o Sérgio Boré. Ele é enfim, percussionista, ele toca principalmente steel drum, mas várias outras percussões, e ele com a família dele, a Pilar, né? Pilar Benítez, que é chilena, que toca também nesse grupo, e o Pedro Tupã e o Benjo Benítez, são os filhos dele. Eles moram há muito tempo em Arraial da Ajuda. Mas aí, nessa época, o Pedro Tupã fez vestibular para cá. Ele tá aqui ainda, né? Ele tá meio lá e cá, eu acho. Mas ele tá em Brasília ainda, ele fez vestibular, veio estudar na UNB. E aí a família veio junto um pouco, assim. Então eles ficaram também indo e vindo muito tempo. Isso foi em 2012 mesmo, e aí ele estava gravando um single, né, e um vídeo lá no estúdio do Dudu Maia também. E ele tinha chamado o Ted Falcon para fazer o violino. E aí ele disse que queria um baixo, e aí o Ted Falcon sugeriu ele me chamar. Então a gente fez esse vídeo, que é super bonito, chama Recado Amigo ao Céu de Brasília, tá no YouTube também, que é o Boré, eu e o Ted Falcon. E aí depois disso ele me chamou para fazer um show no Clube do Choro, e depois a gravar discos, e acabou ficando, assim, a gente se juntou muito, e com essa outra parceria muito importante, que é o Lucas Trigueiro, né? O Lucas tem um estúdio lá no Lago Sul, na casa dele, e o Lucas é um super músico também, assim, muito ligado em world music, né, em tradições. Então ele toca flamenco pra caramba, ele toca cora, música africana, ele é muito ligado nessas músicas de várias culturas e tal. Então isso casa muito, né, com a sonoridade do Boré. Então tá essa parceria faz muito tempo. Eu já fui 2 vezes para Arraial da Ajuda para tocar com eles, assim, no verão, e fazer várias vezes a gente tá se encontrando aí. Eu acho que tem um terceiro disco, assim, terceiro dele não, né? Ele tem um monte. Mas assim, que eu participei, tem esses 2 que estão nas plataformas, que é o Música para Pintar Paisagens do Imaginário e o Eita Abraço Bom, e tem um novo que tá, eu acho que ele tá terminando de mixar, assim, a gente gravou uns 2 anos atrás, assim, e tá em processo, deve sair logo aí. Já tá aí, né? Já tá aí. Já tá aí. E você tem o seu segundo disco, Moinhos, que é de 2017, que teve formação básica com Cairo Vitor nas cordas, Pedro Tupã na percussão, Renato Galvão na bateria e Tanise Silva na flauta. Isso. Fala desse grupo aí pra gente. Pois é, são pessoas que já apareceram em vários outros trabalhos aí, né? Todo mundo já mencionado. Pois é. Mas enfim, que tá aí comigo desde sempre. Eu não sei se... Vocês estavam falando do So Far. A primeira vez que o Cairo tocou comigo as minhas músicas foi no So Far Sounds, em 2014. Que tem também no coisa do Quatro Pontes. E aí, desde então, ele tá aí
se lascando com algumas músicas minhas, porque tem muita coisa que eu componho no piano, e aí para ele fazer no violão ele tem que fazer uma adaptação que às vezes é meio complicada, mas já não tem mais esse problema, assim, porque a gente está se entendendo muito bem em termos de linguagem, a gente toca junto, às vezes a gente se junta para tocar música brasileira mesmo, assim, sem ser nada de autoral, mas só para cantar as coisas que a gente gosta mesmo, é muito bom. E a Tanise está sempre aí, o Renato Galvão tocou comigo muito tempo, e agora tá por aí pelo mundo, mas quem está fazendo esse trabalho autoral agora comigo é o Caio Fonseca, né, bateria, e é isso, e a gente gravou aí o Pedro Tupã, que é o filho do Boré, que fez as percussões comigo. Ótimo, vou chamar a última música, Redemoinho, do disco Moinho.
Acabamos de ouvir Redemoinho, do disco Moinho de 2017, da convidada que tivemos a sorte de receber hoje no Brasília Mesmo Ovo, a baixista Paula Zimbres. Paula, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Obrigada, Érico. Obrigada, Clarice. Obrigada pelo convite aí. Um prazer estar aqui. De nada, Paula. Fala onde o público pode achar você por aí na cidade, a sua agenda, ouvir as suas músicas. Bom, a agenda do ano ainda está meio que em definição, né? Mas eu comentei antes, né, do Pinela, que a gente está sempre lá toda terça-feira. Em março a gente vai estar novamente. O mês da mulher, né? A gente está lá toda terça-feira convidando diferentes mulheres para se somar a gente, né? Do Her Jazz. E, enfim, acompanhei nas redes sociais, tá no Paula Zimbres, Instagram e nas plataformas digitais todas. A gente vai divulgando aí as coisas que vão surgindo. E a pergunta final é: Brasília Mesmo Ovo? Gente, Brasília é mesmo. É isso aí. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Vocês ouviram Brasília Mesmo Ovo, hoje recebendo a baixista Paula Zimbres. Corta. Yeah! Legal, gente. Obrigada.